Receba a paz do seu irmão em Cristo, pastor Valdecir José, da Igreja Pentecostal Rocha de Israel, situado à Avenida Petrona Recalde, 273, no NS Aparecida, em Campinas. E para você, mais uma manhã abençoada, mais uma manhã assim que o Senhor nos concede para estar aqui, hein? Mais uma manhã aí que o Senhor traz para nós a sua palavra, tá certo? Onde o Senhor coloca no coração do pastor Valdecir, vai estar trazendo mais uma mensagem, né? Mais uma palavra de Deus aí para o elevo espiritual, tá certo? Para seu elevo aí, tá? Para você que está passando dificuldades, para você que está passando por provações, por privações de alguma coisa, né? Que nós possamos ouvir a palavra de Deus e deixar que a nossa fé flua, né? Que nós possamos ter fé, que tudo é permissão de Deus, né? Se nós estamos passando por isso, né, é permissão de Deus. Deus quer nos mostrar algo, que Deus quer realizar algo em nossa vida. Eu sei que não é fácil, para todo mundo não é fácil, né? E nós temos que ter fé. Temos que ter fé, não tem outra maneira, amado, não tem outro jeito. Nós temos que acreditar que Ele é poderoso, né, para nos dar a nossa vitória, tá certo? Então, apanhe a sua Bíblia. Não vai adiantar reclamar, não vai adiantar murmurar, não vai adiantar dizer que não aceita, não adianta falar que vai parar, não adianta que... Não adianta. Não adianta, porque isso vai provocar a ira de Deus e as mãos de Deus vai pesar mais sobre você, né? O ideal é você aceitar o que vem da parte de Deus, que é a primeira coisa que você tem que fazer, né? Saber se é a vontade de Deus por aquilo que você está passando. Se for a vontade de Deus, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Tem que esperar Deus concluir o que Ele quer fazer. E se for obra do adversário, aí sim. Aí você vai clamar, aí você vai pedir, aí você vai chorar, vai se humilhar nos pés do Senhor e Ele vai te dar a vitória. Tá certo? Palavra do bom mestre, que o Senhor Jesus, nesta manhã de quinta-feira, dia 8 de maio, o Senhor colocou no meu coração, está no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo de número 5. A partir do versículo de número 25. Diz assim: E certa mulher, que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e desperdiçando tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu-se no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vê que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele, olhando em redor para ver quem isso fizera, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu
mal. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de poder, ó Deus de glória, ó Deus de maravilha, Senhor amado, querido, poderoso e vivo, verdadeiro, Criador dos céus, Criador da terra. Senhor, eu venho diante da Tua presença, diante da Tua santidade, meu Pai. Primeiramente, Senhor, pedindo perdão pelos meus pecados, falhas, erros, tudo aquilo que eu tenho feito, meu Pai, a qual não tem te agradado, Senhor. Pai, que o Senhor possa estender as Tuas mãos de misericórdia sobre a minha vida nesta manhã de quinta-feira, Senhor. Que o Senhor possa, papai, derramar sobre mim, meu Pai, um renovo, uma unção nova, dando-me, Senhor amado, sabedoria, entendimento da Tua palavra, para que eu possa pregoar a Tua palavra e Teus filhos tenha a sua fé acrescentada nesta manhã, meu Pai. Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilha, permanece conosco, meu Senhor amado, Pai querido, é o que eu te peço e agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Pois bem, amados, nessa passagem bíblica, nós vemos aqui, uma história verídica, não é parábola, aqui já é uma história verídica, uma história verdadeira que realmente aconteceu e foi escrita pelo evangelista Marcos, narrando os seus acontecimentos naquela oportunidade. A Bíblia nos fala acerca de uma mulher que estava padecendo do fluxo de sangue. Ou seja, a mulher, ela tem os costumes, a Bíblia diz, chama de costumes, o seu período menstrual, que todo o sangue sujo do seu corpo, sai pelas partes íntimas, e ela passa alguns dias, sendo purificada ou tendo purificado o teu sangue, é a menstruação, e demora cerca de 2 dias, 3 dias, outras 4 dias, enfim, é um período curto, um período em que mexe muito com os hormônios femininos, mexe muito com os hormônios da mulher. A mulher fica mais sensível, muitas vezes fica um pouquinho mais irritada, muitas vezes, enfim, cada um tem o seu modo de reagir nesse período menstrual. E a Bíblia nos narra que naquela época, uma mulher que estava no período menstrual, ela era tida como imunda. Por que imunda, pastor? Porque ela não tinha sua higiene feita? Não, não era por isso. Não era por isso. Era por causa do sangue. Nós lemos na Bíblia que o sangue é vida. O sangue era vida. E o sangue dela, que saía nela, era um sangue sujo. Então ela estava passando por um processo de limpeza. Por isso que ela era tida como suja, como imunda. Então ela tinha que ficar separada da nação de Israel até que passasse esse período menstrual. Depois ela tomava um banho, trocava suas vestes, e aí era limpa e purificada. E aí ela voltava novamente para o seio da nação, para não contaminar, não contaminar a pureza do povo. Então, era uma ordem dada a Moisés, e Moisés ensinou ao povo, e essa prática era feita. No caso desta mulher, o período menstrual dessa mulher não cessava. Entrava ano, saía ano, e ela continuava sangrando. E como é normal para uma pessoa que se sente enferma, uma pessoa que se sente doente, porque está vendo que aquilo não é natural, é procurar um médico. Principalmente se for um especialista na área em que você está padecendo. No caso dessa mulher, numa área, um ginecologista aí,
especializado, né, para que pudesse ajudá-la e esse sangue viesse a ser, né, estancado, parasse de fluir esse sangue nela. E ela começou a fazer tratamentos, né? Mas era como uma ferida que não queria estancar. Sabe quando você machuca e se rala, né? E aí começa a sangrar? Aí cria-se aquela película, né, na ferida para tentar, né, conter o sangramento, mas não dá conta. Sempre se rompe e começa a sangrar de novo. E parece que começa a sangrar mais ainda. Então essa mulher, ela procurava aquele especialista na área e ela recebia, né, uma receita daquele especialista para ela poder seguir. Olha, faça tal coisa, tome tal remédio, assim, assim, por tal período, e vai te ajudar. Vai te ajudar, esse sangue vai estancar e você vai ficar curada. E ela, né, acreditando naquele especialista, ela seguia, né, as orientações daquele médico, daquela médica, e colocava em prática na sua vida. Ou seja, tomava as medicações, cumpria-se, né, todo aquele processo que o médico mandava fazer. Mas o que ela notava? Ela notava que não estava resolvendo. Que ela mexia. E parece que, ao invés de estancar, sangrava mais. Mexia mais no sangramento. E como é natural, ela ficava preocupada. E o que ela fazia? Retornava para outro médico. Ou para o mesmo médico. E ele passava uma receita, quem sabe, de um remédio mais forte, prometendo curá-la. Que aquele remédio era bom, que ia curá-la. E ela voltava e novamente usava aqueles remédios tudo e não resolvia. Não resolvia. E ela então começou a procurar outros médicos. E ninguém, médico nenhum, conseguia ajudá-la. Por mais que fosse o tratamento, por mais que fosse especialista, por mais que estudasse a sua enfermidade, não resolviam. E quando uma enfermidade ela não consegue ser curada, ou, né, pelo menos dá um início de uma esperança de cura, a pessoa vai se desesperando, não é verdade? A pessoa vai perdendo as esperanças. É ano e sai ano, amado. Nós estamos falando de sangue, de sangramento. Né? Você vê que hoje, né, a pessoa sangra e a pessoa vai no hospital, repõe o sangue, né? Repõe e passa por processo, por tratamento que consegue amenizar. Mas no caso dela, não conseguia. Entrava ano e saía ano, padecendo e sofrendo nas mãos dos médicos. Porque toda vez que mexia, piorava. E não tinha o que fazer. Ela pensava consigo, se eu ficar parada, sem fazer nada, eu vou morrer. Porque vai chegar uma hora que não vai ter uma gota de sangue dentro de mim. Não é verdade? Seria esse pensamento, se põe no lugar dela. Todo dia sangrando. Dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Amado, não tem corpo que aguente. Imagina o local.
Porque vai irritando, né? É verdade, o corpo. Ainda mais em lugares sensíveis. Na virilha, por exemplo. Né? Vai machucando. Vai assando, né? Dando assaduras. Né? Amado, olha. Só de pensar. Só de pensar no sofrimento dessa mulher, mano. Né? A gente não... esses costumes é o costume das mulheres, né? Mas mesmo assim, a gente nunca passou por isso. Mas a gente analisa, né? A gente abre a mente da gente para analisar um caso desse. Você que é casado, que tem sua esposa, né? Que acompanha o ciclo menstrual da tua esposa, acompanha ela até o ginecologista, né? Você sabe que não é fácil. Você vê o sofrimento. Você vê que a pessoa muitas vezes é dócil, uma pessoa tão boa, tão legal, tão calma, tão serena. E chega nesses dias a pessoa, né, chora, fica triste, muitas vezes amuada no canto, não quer conversa. Porque mexe. Mexe. Né? São hormônios, né? Então mexe. E cada uma tem a sua natureza. Umas ficam quietas, outras ficam agitadas demais, outras ficam preocupadas, ansiosas, né? Passa a comer mais, outras não se alimentam. Então cada um tem a sua natureza, cada um tem o seu corpo, né? Eu sei que não é fácil. Não é fácil. E eu fico imaginando a vida dessa mulher. Nessa vida que ela estava vivendo. Amado, porque veja bem, passa o dia inteirinho andando, ou sentada, ou fazendo alguma coisa para se distrair, sangrando. Vai dormir, deita na cama, tem que se proteger de todas as formas, sangrando. Vai no médico, aquela esperança, nossa, né, quer passar um remédio, eu vou curar, vai acabar isso. Quando vai ver, aumenta o fluxo sanguíneo, sai mais sangue. Imagina o desespero, mano. Imagine se a pessoa consegue ter esperança de receber cura nessa situação. Veja que entra ano e sai ano, a mesma coisa. Cada vez mais, e não é pior, quer dizer, cada vez mais indo para o fundo do poço. Qual era a esperança que essa mulher tinha? Morrer sangrando. Até acabar a última gota de sangue do seu corpo e ela tombar. Você já percebeu essas pessoas que fazem hemodiálise, que tem problemas sanguíneos, né, que tem que passar por aquela máquina para poder limpar o seu sangue, porque o seu sangue está contaminado, sujo, Olha para essa pessoa para você ver se você conhece alguém. Você vê a pessoa. Aqui onde eu moro, tinha um jovem com esse problema e a gente olhava para ele. Ele era pálido. Muito pálido. Você olhava para a cara dele assim, você envelhecia muito rápido. Ele era branquinho e a sua pele, então, seu corpo sentia. Né? E na sua face, você olhava o sofrimento da pessoa e a pessoa ficava bem mais velha daquilo que é. Aparentava. Né? Ainda mais que ele não era liberto, que ele fumava e de vez em quando acho que tomava uns golinhos, né? Não era liberto. Então a situação era mais dificultosa. E você via na face da pessoa, por mais que a pessoa sorria, brincava com a gente,
para se descontrair, para poder viver uma vida até melhor, né? Acreditando que um dia ia receber a cura. Mas você via o sofrimento estancado, que muitas vezes é um sorriso forçado. Então fica imaginando essa mulher, principalmente naquela época que era tido como impura, como imunda. Né? As pessoas não se aproximavam. Né? Era uma situação difícil. Né? Era uma situação difícil. E o fato é que ela passou por 12 anos, meu irmão, minha irmã, 12 anos sofrendo com esse fluxo de sangue. Amado, a Bíblia chega a dizer que ela desperdiçou tudo que tinha com muitos médicos. Ou seja, essa mulher passou na mão de muitos homens que se diziam médicos, que eram, na verdade, médicos, se diziam não eram médicos, e não resolviam o problema dela. Especialista, mais especialista, médico fulano A, médico fulano B, mas não dava solução para o caso dela. Ela, cada dia, tinha a sua saúde precária através dessa enfermidade. 12 anos sofrendo. 12 anos padecendo. E por que não dizer, 12 anos sofrendo aquela vergonha. Por mais que ela tentasse esconder, né, ela ficava encabulada. Ela tinha que sair de casa para procurar os médicos. Não tinha outra forma. Ainda que os médicos viessem até ela. O fato é que ela, os seus haveres, como a Bíblia diz, seu dinheiro, acabou. Acabou. E uma vez acabando o dinheiro, ela não conseguia mais consultas médicas. Não podia pagar mais. Veja que quando ela tinha dinheiro, procurando especialistas, não resolveram o problema dela. Imagina agora sem dinheiro. Tivesse que depender aí, vamos supor hoje, de um SUS da vida aí. Onde você vai com um problema, passa por consulta, marca uns exames para você fazer 2, 3 meses para frente. Depois você recebe o resultado. Quando recebe esse resultado, marca para você passar para o médico para ser orientado para tanto tempo. 4, 5, 6 meses, conforme a quantidade de pessoas que procuram. Muitas vezes inicia um tratamento e não dá certo. A pessoa perdendo as esperanças, mano. Vai perdendo. Chega uma hora que a pessoa diz, eu vou morrer. O meu problema não tem solução. Só me resta a morte, porque estou servindo de cobaia. O que é cobaia? De um experimento para a medicina. Vê quando a gente vai nesses hospitais aí e fazer um tratamento, passar por uma consulta, e lota-se de pessoas que estão estudando para poder levar até você, para eles poderem estudar você. Aquele monte de gente na sala.
E um fala uma coisa, e outro fala outra, e um fala outra, e outro fala outra. Amado, é claro que é preciso, né? Para que eles estudem e aprendam, né? E até virem profissionais, especialistas na área. Mas imagina uma mulher procurando um ginecologista com esse problema e tendo que mostrar o seu problema para vários médicos numa sala. Imagine. Muitas vezes quando passa por um ginecologista, se sente tão mal, né? Tendo que expor a sua nudez ali, ser tocado, né? Ser tocada, na verdade, né? Sabendo que é necessário, porque por mais que você queira imaginar que não é um médico, né, não é um homem, é um profissional, mas e o acanhamento? Né? A pessoa fica acanhada. Principalmente se for uma pessoa solteira, que não tem marido, que, né, aí é tocada, enfim. Os homens podem até não entender, alguns homens, né? Outros entendem. Mas é mais para as mulheres que passam por isso, né? Imagine numa sala cheia de estudantes. Você ali está naquela posição, onde eles ficam olhando e um comenta uma coisa, outro comenta outra, outro comenta outra, outro comenta... E você vendo tudo aquilo, tendo que fechar os olhos e imaginar que você estava em outro lugar e não estava vivendo aquela situação. São 12 anos, amado. 12 anos sendo tocada, sendo revisada. E mesmo no médico havia sangramento. Não tinha o que fazer. Ele precisava observar, ele precisava colher a amostra do sangue, né? Procurava fazer como um profissional que podia. Então, bom, situação difícil. E quando vai e recebe um diagnóstico e recebe a cura através da medicação, maravilha. Passou por tanto, né, humilhação, passou por tanto, mas recebeu a cura. E aí, muitas vezes, vai ter um período mais comprido, né? Para poder passar novamente na mão do médico, né? E aí se recupera mentalmente e fisicamente. Mas no caso dessa mulher, são 12 anos que não tinha cura. Ela já estava esgotada. Anêmica, sem forças, com seu psicológico abalado, sem fé, sem esperança, no fundo do poço. Não tinha o que ser feito. Foi quando então, a Bíblia diz que ela ouve falar de Jesus. Ela ouviu. Depois que desperdiçou tudo, não tinha mais nada, falou, agora só me resta morrer. Agora eu vou ficar aqui sangrando até a morte. Não tem mais o que fazer. O que eu podia fazer, eu tentei. Quando ela ouve falar do Senhor, ela diz, minha última esperança. Vou me agarrar a isso. Porque alguém falou para ela, que estava acontecendo grandes curas. Jesus estava curando, salvando, libertando as pessoas. E pessoas que Jesus não conhecia, que ele estava ali de passagem. O fato é que ela determinou no seu coração, dizendo consigo,
Se eu procurar o Senhor Jesus e apenas tocar na beira, na ponta, na orla do seu vestido, da sua vestimenta, eu sararei. Eu não vou precisar procurar o Senhor Jesus como eu procuro os médicos e contar o que eu estou sentindo, como eu estou sofrendo. Porque isso eu fiz durante 12 anos. Mas com Jesus vai ser diferente. Se eu apenas tocar nele, se ele está curando as pessoas, se ele está libertando as pessoas, se eu tocar nele, porque ele é um homem santo, através da sua santidade, ele vai me santificar. Eu vou ficar curado deste mal. Porque o mal está em mim, segundo ela. E ele é o bem. Se eu tocar nele, o mal vai ter que sair. Ele é luz e eu estou sendo treva. Se eu tocar na luz, eu vou me tornar luz também. Mas tinha um problema. Ela tinha que ir até ele. E nós sabemos que onde Jesus estava, uma grande multidão o seguia. Uma grande multidão estava ali para receber a cura. E para que ele não sofresse dano, para que ele não se machucasse, os seus discípulos o cercavam. Então essa mulher tinha dois problemas. Três problemas, na verdade. O primeiro, a sua fraqueza. Que ela tinha que ir até o Senhor. Ela tinha que se esforçar. Segundo, que se ela se esforçasse e aparecesse para a multidão, que estava ali para receber também uma providência divina, ela poderia correr o risco de ser apedrejada. Porque ela não poderia estar na situação que ela estava no meio da multidão. Se alguém reconhecesse, visse que ela estava enferma, que ela estava sofrendo com aquele fluxo de sangue, ela era apedrejada e morta e tirada do meio do povo. Essa era a lei. E ainda que rompesse a multidão, tinha os discípulos para chegar até o Mestre. Então veja as barreiras, veja as dificuldades que essa mulher estava enfrentando. Mas ela estava determinada. Ela estava com o seu coração cheio de fé. Ela estava acreditando. Não era mais como os médicos. Agora era diferente. A fé dela estava em Cristo. Que ele podia fazer algo por ela. O fato é que ela colocou em prática. Ela saiu e foi de encontro. Com aquele pensamento. Com aquela fé. Eu vou procurar o Senhor. Eu vou romper as barreiras que me impedem de chegar até ele, ou seja, a multidão dos discípulos, e eu vou tocar na orla, lá na ponta, bem na ponta assim, do vestido dele. Se eu alcançar e tocar, se eu pôr minha mão e tocar, eu vou receber a cura. E ela partiu com esse propósito. E aí veio os impedimentos, veio as barreiras. Mas ela não parou. Ela perseverou, rompeu essa barreira. De que forma? Não sei. Não sei. Mas o fato é que ela foi de encontro ao Senhor e nada conseguiu impedir. Ela passou pela multidão,
Os discípulos ali cercando, a multidão cercando Jesus para tocar em Jesus. E os discípulos desviando as mãos dele para que não tocasse, para que não apertasse o mestre, para que não machucasse o mestre, para que não segurasse nas vestimentas do mestre e rasgasse, e ele sofresse dano algum. Essa mulher rompeu a multidão, conseguiu romper os discípulos, e a sua mão alcançou e tocou na orla da vestimenta do Senhor. De imediato, quando ela tocou, o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos: quem me tocou? Seus discípulos, sem entender nada, diz: mestre, a multidão nos aperta, está apertando para poder ter um contato com o Senhor, para tocar no Senhor, para abraçar o Senhor. Uma multidão tão grande como essa, e o Senhor nos pergunta: quem te tocou? Mas aí o Senhor explica para eles, né? Alguém me tocou. E esse toque foi diferente, queria dizer o Senhor Jesus para eles. Porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Foi um toque de fé. A pessoa que me tocou, em minhas palavras, estava verdadeiramente com a fé para receber, e recebeu. É diferente desses que me tocam. Era isso que o Senhor Jesus queria dizer para os discípulos. Mas eles não entendiam. Mestre, a multidão te aperta. E o Senhor nos pergunta: quem te tocou? Sim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E Jesus parou e começou a olhar. Ele sabia que era a mulher. Mas ele queria que ela falasse com a sua boca. E ela declarou com a sua boca. Temendo e tremendo, diz a palavra. Ela disse: Senhor, foi eu quem te toquei. Foi eu, Senhor. Porque ela já sentiu no seu corpo ser curada daquele mal. O sangue estancou na hora. E ela viu que estava curada. E quando ela confessa ao Senhor Jesus, o Senhor olha para ela e diz: vá em paz, mulher. Siga teu caminho em paz. Porque a tua fé te curou. Veja a fé dessa mulher. Depois de 12 anos sofrendo. Hein? Eu não sei quanto tempo você tem sofrido. Eu não sei quanto tempo você tem sido assolado através da enfermidade. Talvez mais, talvez menos. Mas creia. Creia nesta manhã que Ele é poderoso para reverter o teu cativeiro. O que Ele quer é que você tenha fé. Para poder alcançar essa bênção, alcançar essa vitória. O que Ele quer é que você acredite que Ele é poderoso para realizar. Eu sei que não é fácil. Conforme o tempo que você vai passando, os dias, as horas, os meses, os anos, você vai perdendo a sua fé, não é verdade? Você vai deixando de acreditar. Porque a luta te mostra o contrário. As adversidades que você está passando te diz ao contrário. Não tem solução, não tem jeito.
corre para um lado, corre para o outro. E não melhora. Quando você pensa que vai melhorar, muitas vezes piora. E é natural que você entre em desespero. Chora, lamenta, corre para os médicos. Você quer uma solução para o seu problema. Mas você não encontra. E aí você volta cabisbaixo, triste, se sentindo um derrotado, se sentindo uma derrotada, que o adversário te venceu, que o adversário te humilhou, te pisou, te massacrou. E aí você não tem mais lágrimas para chorar, você não tem mais lamento para lamentar. Acabou, tudo acabou. Enquanto eu tinha forças, eu lutei. Enquanto eu tinha esperança, eu lutei. Mas não resolveu nada. E aí, quando não há mais solução para você, não há mais jeito para você, aí o Senhor Jesus opera. Aí Ele mostra que Ele é Deus, que Ele tem contemplado, que Ele tem visto, e Ele permitiu tudo para que o nome dEle seja glorificado. Para que você se achegue mais a Ele e você tenha mais experiência com Ele. Então, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar e dizer que não aceita, busque o Senhor Jesus. Busque com toda a tua força. Não tem força para colocar o joelho no chão? Eleva o seu pensamento. Não tem mais lágrima para chorar? Geme na presença do Senhor. Não tem mais voz, não tem mais paciência. Esforça-te, tenha bom ânimo, para que Ele possa te ajudar. Pastor, não é fácil. É fácil falar, mas não é fácil viver, pastor. A situação que eu estou vivendo, eu sei. Eu sei. Mas tudo isso se faz necessário. E aquilo que você tem que passar, ninguém vai passar por você. É você que tem que passar. O importante, o fato é que lá no final da sua aprovação tem vitória, tem bênção. Então aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme, minha irmã. Aguenta firme. Invoca o poder de Deus. Pede para Ele acrescentar a sua fé. Pede para Ele voltar, que você volte a ter esperanças. E com certeza você vai receber a sua bênção, você vai receber a sua vitória. O Senhor tem um dia, uma hora marcado para te abençoar. E quando chegar o tempo de Deus na sua vida, as bênçãos vão chegar. Amém? Que você possa ficar com essa palavra, que você possa meditar nessa palavra e que você possa receber, né, a providência divina nesta manhã. Tá certo? Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus de poder, ó Deus de glória, ó Deus de maravilha. Ó aí, meu Pai, a Tua palavra que foi pregoada. Agora eu te peço, Senhor, vai de encontro à necessidade da Tua filha, vai de encontro na necessidade do Teu filho, meu Pai, concedendo a ele, concedendo a ela a grande vitória, meu Pai. Abençoa, quebra os laços e dá vitória para a glória do Teu nome. Amém, Senhor Jesus, e graças a Deus. Está aí para você. Aí para você, mas essa mensagem da parte do Senhor, que essa mensagem possa chegar até você com as mais ricas bênçãos da parte do Senhor sobre a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus de Nazaré. Tá certo? Só nos resta despedir, não é verdade?
Que você tenha uma excelente tarde, uma excelente noite na presença do Senhor. Né? Voltamos às 4 horas da tarde com mais uma live, né? Expressando a vontade do Senhor sobre a sua palavra, né? Trazendo a mensagem do Senhor para a tua vida. Tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.